A ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza já passa de 3 semanas. Palestinos dizem que as ações de hoje conseguiram superar a violência dos dias anteriores. Pelo menos 20 pessoas morreram na explosão de uma instalação da ONU que era usada como escola feminina. Em 23 dias de operações militares, um total de 1.258 palestinos foram mortos, na maioria civis. Do lado israelense, 56 pessoas morreram, sendo 53 soldados e 3 civis. E para falar sobre esse conflito, eu vou conversar agora com o Ronald Rios, ele que é repórter do programa CQC e que esteve na faixa de Gaza. Bom dia, Ronald. Obrigada pela sua presença aqui no Band News. Obrigado, prazer é meu. Ronald, eu queria que você contasse pra gente qual foi a situação que você encontrou em Israel, como é que foi que você cruzou para chegar ao país, se você chegou a cruzar de norte a sul o país, qual foi o seu sentimento com relação da população, o que eles passaram para você sobre essas áreas de ameaça. Conta para mim, por favor, como é que foi a sua chegada. Primeiro, para entrar foi muito difícil, porque às vezes a fronteira fica fechada 2, 3, 4 dias, então a gente ficava fazendo uma campana ali mais ou menos a uns 3 minutos de carro da fronteira, que era um lugar que tinha um restaurante perto, que a estrutura dele era super protegida e meio que preparada para esse tipo de eventualidade, para cair um foguete e as pessoas... Isso vocês também em Israel? Isso em Israel. E é o lugar mais próximo que você tem da fronteira. Então a gente ficou ali 2, 3 dias e ali você ouve a cada 20, 30 minutos, você ouve um alarme que grita em hebreu luz vermelha, luz vermelha, luz vermelha, que é o alarme de que está vindo um foguete palestino. Então, assim, correr, se proteger embaixo das estruturas e aí um dia a gente conseguiu entrar em Gaza. Um dia houve um espaço ali de mais ou menos 15, 20 minutos, a gente aproveitou, conseguiu entrar e Gaza é super tenso, super perigoso. Você chega lá no ônibus de imprensa ouvindo já explosões, você vê destruição, e a gente fica depois no centro de Gaza, que supostamente deveria ser a parte mais segura, porque tem uma vila ali com mais ou menos uns 4, 5 hotéis de imprensa, então é uma área que a gente tinha a noção de ser bastante segura. Só que assim, a coisa de 3, 4 quadras para cima, tem prédio que foi bombardeado, e o Hamas tem umas práticas bizarras de atuação, e uma das coisas que eles fizeram com a gente lá em Gaza foi usar, a mais ou menos 100 metros do nosso hotel, soltaram um foguete em direção a Israel. E é ruim, porque eles usam a gente acabaram usando a gente como escudo ali. Por sorte, assim, Israel não retaliou nesse momento, como eles já fizeram outras vezes, em escolas, hospitais, eles tiveram simpatia pela imprensa. Quantos dias você ficou em Gaza? Em Gaza foram 3 dias. Diz que até a entrada foi complicada. Então, porque assim, era pra gente chegar em Gaza um dia, coletar todo o material que a gente precisasse para conseguir fazer bem a matéria e voltar no dia seguinte. Só que no dia seguinte estava fechada a fronteira. Passar mais um dia, passamos mais um dia. No dia seguinte, fechada novamente. E aí, no próximo, que a gente tinha a notícia de que abria às 10 da manhã, já estávamos chegando bem perto da fronteira, toda a imprensa, quando recebemos um aviso de que está tendo conflito na fronteira novamente. E aí o ônibus voltou a milhão, em meio a barulho de explosão, para o hotel, onde a gente ficou mais ou menos até umas 2, 3 horas. E existia, naquele dia, uma preocupação muito grande em tirar a imprensa logo dali. Então, quando falaram que ia sair o ônibus de novo, e com tanto de barulho que a gente estava vendo de bomba, eu falei, isso não é seguro. Não pode ser seguro. E realmente não foi, porque a gente saiu, os nossos últimos minutos em Gaza foram coisa mesmo de filme, de Call of Duty. Foi muito violento, A gente via, sentia cheiro de pólvora, foguete sendo disparado
próximos aos ônibus em direção a Israel, tanques, a gente viu muito tanque de guerra passando do lado do ônibus, a gente morria de medo do Hamas atacar esses tanques que eram do lado dos ônibus. Foi bem pesado o final, porque a gente olhava para um lado, um prédio destruído, olhava para o outro prédio pegando fogo, saindo fumaça. O final foi a parte mais tensa mesmo. Você falou da saída, né, da fronteira, da dificuldade, mesmo para a imprensa, para estrangeiros, eles tratam ali a fronteira. Está fechada para todo mundo, então não tem nenhuma diferença. Eventualmente abre para a fronteira, eventualmente abre mais para ação humanitária, para chegar medicamentos e comida, e não abre muito. Israel tem mantido fechado bastante. Eles simplesmente não estão facilitando para Gaza. Isso o que está acontecendo é completamente errado. E aí abrem também para a imprensa, e aí a gente conseguiu pegar uma dessas janelas. E você conseguiu visitar alguns lugares da faixa de Gaza? Conseguiu conversar com alguns palestinos? Sim. A gente foi a vários lugares. A gente viu vários prédios que foram destruídos, passava por vizinhos a esses lugares. Muita gente está desabrigada, porque ou teve o prédio destruído, ou teve um prédio do lado de casa destruído, e aí é uma área que vira alvo. Eles falam isso lá sempre, de que o lugar onde foi atacado, ele provavelmente vai ser atacado de novo. Não é como se fosse atacar, não é como se fosse um raio, não cai duas vezes. O lugar onde foi atacado é mais perigoso do que o lugar que não foi atacado ainda. Então a gente tem que sair. Então moravam em hospitais, 1000 pessoas morando, por exemplo, nos jardins dos fundos em um hospital, e moravam em escolas. Era bem precária a situação, porque as pessoas não tinham como trabalhar, não chega mantimento na cidade, as pessoas só estavam contando ali com a sorte, o tempo e a fé. Você conseguiu, então, conversar com esses refugiados que buscam, né, esses abrigos em escolas da ONU, como nós já noticiamos aqui hoje, que foram bombardeadas e que hoje acabam sendo até alvo de muita controvérsia, porque deixa de ser um lugar onde as pessoas acham que tem um pouquinho mais de segurança. Exatamente, a gente sempre frisava isso durante a matéria. Olha só, quando fazendo as passagens, etc. Aqui é um hospital, uma parte que supostamente é mais tranquila. E já dá para entender que não é. E depois que a gente saiu, a situação piorou muito. Lugares onde a gente ia estavam caindo mísseis israelenses próximos a eles. E não é mais seguro um hospital, não é mais seguro uma escola. Todo canto agora, porque o centro era a parte mais tranquila e o norte e o sul eram mais perigosos, especialmente o norte. O norte é a parte mais perigosa, que é para onde você sai, que é para onde aconteceu tudo isso que eu falei. Mas agora nem o centro mais é seguro. O prognóstico não é muito positivo. Lembrando que já são 23 dias de conflito. O Ronaldo chegou ao Brasil ontem, né? Na terça-feira. A primeira parte das reportagens foram feitas, exibidas no CQC na segunda. Ainda tem um próximo material para a semana que vem. E a gente vai percebendo que, o passar dos dias, a coisa vai ficando mais tensa, né? Vai ficando muito mais difícil a situação por lá. Queria saber de você a presença dos militantes em Gaza, se ela era muito ofensiva, se dá para perceber que a influência do Hamas é percebida em muitos lugares de Gaza. Como é que você sentiu tudo isso? Não, a gente o Hamas age bem rápido, eles não ficam na rua perambulando, porque tem um detalhe curioso, são os drones, que eles ficam 24 horas por dia monitorando Gaza, mas não, sem nenhum exagero, sem nenhuma pedra, eles ficam o tempo inteiro. Você acorda 4 da manhã e você ouve na cidade, e eles olham tudo que acontece. Então, se você está na rua, a gente tinha até uma recomendação de um jornalista que acompanhava a gente lá, era nunca andem grudados, sempre andem separados, porque se você anda grudado, o drone vê você de cima, e isso para eles é desculpa para ser um alvo. Então andem sempre separados, e a gente ouvia barulho, à medida que a gente ia atravessar uma rua para almoçar, por exemplo, a gente botava, era comum a gente botar colete para ir almoçar. A gente atravessava e já ouvia barulho de drone se aproximando, você ouve ele ficando mais intenso. Aí você olha, tem um drone aqui, aí o cara falava, ele tá olhando para você, ele sabe que você é a imprensa, ele tá cuidando de você. Era desesperador,
Bom, e quando você retornou para Israel, depois de sair de Gaza, você sentiu alguma mudança nesse retorno, depois da sua estadia de 3 dias lá em Gaza? Não, assim, próximo a, por exemplo, tem cidades em Israel que são perigosas mesmo, como Siderote, que fica bem próxima à fronteira, que a gente até viu a casa de uma mulher que foi bombardeada. Eu falei isso já. Mas em Israel, no geral, em Jerusalém, fora manifestações que a gente vê, não é muito perigoso ali em Jerusalém, que é onde a gente ficou mais tempo. Em Tel Aviv, que é onde tem o aeroporto ali de Israel, é perigoso, porque o Hamas tenta atingir o aeroporto. Eles não conseguem. O que eles mandam de foguete é interceptado pelo Iron Dome da israelense, que é um sistema que destrói todos os foguetes que eles jogam, que saem em direção a Israel. Mas o que cai bem longe do aeroporto. Mas assim, Tel Aviv também é uma parte um pouco mais preocupante. E tem um fator ali de status por exemplo, eles conseguiram durante alguns dias, empresas americanas pararam voos para Israel, Sim. Empresas europeias imitaram esse comportamento. Americanas também? Exatamente. E aí o que aconteceu? Foi como uma pequena vitória do Hamas, porque assim, a gente conseguiu atrapalhar o funcionamento da vida de Israel. Então Tel Aviv é uma parte mais perigosa, mas Jerusalém, onde a gente ia, era tranquilo. A sensação de guerra você não sentiu tanto em Israel como foi na faixa de Gaza? Na faixa de Gaza, a partir do momento que você chega em Siderote, ainda em Israel você já se sente, porque você ouve o dia inteiro, você conversando com senhores na rua, mas como é a vida aqui? A vida aqui é tranquila. Ó, tá ouvindo? Foi uma explosão. E já estão acostumados? É super acostumado. Assim, eu acho que a pior parte de tudo isso é como você fica anestesiado. Porque, assim, a partir do momento você vê mísseis, você fala, isso aqui é o procedimento normal da vida aqui. Se você continua a sua vida. Acho que essa é a pior parte, com certeza. Mas a sensação de medo, de perder a vida, de terror, daquele clima de guerra, isso é para os palestinos absolutamente. Em Gaza, em Israel, você não sentiu isso? Não, em Israel não. Em Israel eles têm muito... tem muita coisa de estar sempre explicando e se defendendo por que é importante atacar a faixa de Gaza, mas assim, de fato, você não vê a guerra em Jerusalém ali, você vê a guerra mesmo na faixa de Gaza, próximo ali. Mas agora me conta o tratamento que você disse, quando você voltou de Gaza, que você chegou a Israel, qual foi a diferença? O que você sentiu? Então, eles na fronteira, no aeroporto para sair depois, para a gente voltar, você passa por vários interrogatórios. Eu e o nosso produtor, a gente foi levado para uma sala à parte para mostrar que a gente não tinha nada na nossa camisa. A camisa dele estava até muito suada, porque ele correu bastante para fazer imagens, e pediram para passar a camisa dele por uma máquina, como se ele pudesse ter algum explosivo, algo do tipo. A desconfiança é essa, de que você entrou em Gaza e na hora que você sai, você pode estar voltando com uma bomba. Eles consideram isso fortemente. Ronald, só para que você fique informado, nós estamos neste momento simultâneo, numa transmissão simultânea com a Rádio Bandeirantes, que também está transmitindo a nossa entrevista neste momento. Queria que você falasse um pouco mais também sobre a mobilização maior e tanques na área de fronteira, sempre um policiamento maior, sempre muito direcionado para a faixa de Gaza. E você viu quando você voltou que isso era cada vez maior? Sim. Era o dia que a gente... Porque assim, a equipe está sempre em contato e a gente tem falado, uau, que bom que a gente conseguiu sair antes de como está agora, porque piorou muito desde que a gente saiu. E eu acho que o dia que foi importante mesmo, esse dia que a gente saiu, foi o dia que a gente viu mais coisas acontecendo e dali em diante as notícias só foram piores. As notícias que não eram boas, que já era uma média absurda de mortes por dia, as notícias não melhoraram, pelo contrário, pioraram. E a gente viu muito tanque de um lado para o outro, um confronto
bastante intenso mesmo. De repente, se vocês tivessem ficado mais alguns dias, a situação teria sido ainda mais tensa para vocês saírem e tudo que vocês iriam acompanhar. Sem dúvida. Naquele dia ali, eu vejo que assim, já havia uma noção por parte de Israel de que talvez fosse ficar mais intenso. Então eles tiraram a imprensa na janela que houve ali de tempo, porque assim, se eles tiraram a gente num cenário que a gente achou muito perigoso, qualquer cenário depois daquilo não seria mais fácil. Ô Ronald, o Israel ele alega que o Hamas sequestrou e matou 3 adolescentes judeus e isso teria iniciado essa ofensiva na faixa de Gaza. Há alguma prova contra o grupo palestino que você tenha conferido, acompanhado isso melhor? Então, isso é uma questão bastante controversa, que não há prova nenhuma de que o Hamas tem qualquer envolvimento com o sequestro desses meninos. E foi justamente o estopim que começou tudo. O meu medo é que se comprove isso e que, como exemplo de tantas outras guerras que a gente já viu na humanidade, seja mais uma guerra que começou por conta de uma mentira. Não há confirmação disso, mas se for, vai ser lamentável. Você disse que o período que você esteve em Israel, que as pessoas tentam argumentar, meio que se explicar por que é feita essa ofensiva de Israel contra a faixa de Gaza, e também conversou com muitos palestinos. Do que você viu, do que você presenciou, você acha que existe alguma possibilidade desse conflito ser encerrado? Não. Porque isso vem de muitas décadas, né? Sim. Um conflito que já se estende por décadas, e a gente vai vendo que apenas o número de mortos é que vai aumentando de uma forma drástica e muito intensa. Não vejo acabando tão cedo. Se eu falar para você que talvez uma trégua seja possível, talvez desenhe-se algo. Isso mesmo eu já acho difícil. Uma trégua de semanas, uma trégua que não seja uma trégua de 12 horas, como a gente vê, uma trégua de 2 horas. Rolou um cessar-fogo de 2 horas. 2 horas é o tempo dos soldados almoçarem. Entende? 2 horas não é um cessar. Se ficar 2 horas sem bomba na sua cidade, não é paz isso. 12 horas também não, e 24 também não, como a gente teve antes desses ataques, teve até 24 horas de cessar. Eu não vejo acabando isso tão cedo, porque Israel vai continuar pressionando para tomar de vez o cenário, a faixa de Gaza, e o Hamas vai continuar se defendendo, atacando de volta Israel. Agora, o que é problema realmente é a desproporção das coisas, porque só você bateu nos números de quantas pessoas morrem de um lado, quantas pessoas morrem de outro, e quantas pessoas inocentes morrem de outro. Criança, um número muito alto um absurdo. De crianças. De fato, tinha que Israel reforçar mais a sua segurança, porque de fato o Hamas ataca, cai em bomba na casa das pessoas, mas a maneira com a qual eles estão usando para atacar, para se defender, que é a alegação, para se defender contra o Hamas, é claramente um exagero altíssimo do que significa a palavra se defender. Ronald, nosso tempo está acabando. Rapidamente, só para a gente encerrar, eu queria que você falasse o que mais te impressionou nessa cobertura em estar num lugar que é tão diferente do cenário do país onde nós vivemos, né? O que te impressionou mais? Eu acho que a sensação constante de morte, estar no meio a bombardeios, acordar de manhã com a janela vibrando, a cortina entrando, são coisas que se fala, eu realmente estou numa guerra, não é uma brincadeira, não é um exagero nosso. Quando a gente está com um colete fazendo uma entrevista, não é fake, não é um exagero. Não é um exagero, é de verdade. Então correr risco ali de vida constante foi uma coisa que foi impressionante, e ver aí quem se sensibiliza mais com esse tipo de coisa, que é o meu caso, ver as crianças, para mim é a pior parte. Porque as crianças, a gente quer uma criança de 1 ano, com a pele toda queimada, um garoto que quebrou o braço, fugindo dos ataques, você
são crianças que não têm nada a ver com o que está acontecendo. Elas não têm nem noção do que é o Hamas, do que é Israel, o que é ser palestino, judeu, qualquer coisa do tipo. São só crianças que estão sendo mortas. Isso é a pior parte. Você vê um pai falando que ele vai fazer tudo para salvar o filho dele, mas ele não sabe se vai conseguir salvar a longo prazo. Então essa é a pior parte. Ronald Rios, repórter do CQC, muito obrigada pela sua presença aqui no Band News TV. Ele que acaba de voltar de Israel, da faixa de Gaza, esteve a trabalho para cobrir essa guerra que já se estende, esse conflito que já se estende por mais de 23 dias. Obrigada mais uma vez por vir aqui dividir com a gente toda essa experiência desse momento tão importante. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Band News TV, a notícia em primeiro lugar.